Fala galera, é um prazer estar de volta com vocês, espero que estejam todos bem. Vamos prosseguir com o nosso conteúdo. Nós vamos prosseguir agora, vamos entrar novamente em esportes, como lá no começo do ano, só que a gente não deu esse conteúdo. Vamos entrar agora no conteúdo de vôlei e vamos estudando. Que bom estar com vocês novamente. O voleibol ou vôlei é um esporte praticado entre duas equipes numa quadra retangular, que aqui está em aberta ou fechada, mas geralmente o vôlei é praticado no ambiente fechado. O que é praticado em ambiente aberto é o vôlei de praia. Essa quadra ela é dividida por uma rede, colocada de forma vertical sobre a linha central. O vôlei de quadra é formado por duas equipes de 6 jogadores, cada equipe. No total são 12 jogadores, em quadra, jogando, competindo. Existem ainda 6 jogadores reservas, que cada equipe tem 6 jogadores reservas. Além do vôlei de quadra, há também o vôlei de praia, que, como eu disse aqui anteriormente, que o vôlei de praia é praticado em ambiente aberto, na praia. E o vôlei de quadra acontece em estádios. Geralmente nós temos um exemplo do Maracanãzinho, que recebe os jogos de vôlei aqui no Rio de Janeiro. E diferentemente do vôlei de praia, de quadra, o vôlei de praia é jogado na areia e contém somente 4 jogadores, sendo 2 de cada equipe. O voleibol é jogado com uma bola e inclui diversos passes com as mãos, o que não quer dizer que não podem ser utilizadas outras partes do corpo, desde que o fundamento seja primordial. A gente não pode trocar no vôlei, eu consigo fazer uma manchete, consigo fazer um toque. Aí eu deixo de fazer isso para chutar a bola. Isso não é aceito. É entendido que você naquele momento não conseguiu fazer uso dos movimentos, dos fundamentos necessários para a modalidade. O principal objetivo do vôlei, né, é lançar a bola por cima da rede e fazer ela tocar o chão da equipe adversária. Existem algumas regras que nós intitulamos como regras básicas, quando a gente vai trabalhar na escola e em ambientes de iniciação esportiva. Antes de se chegar ao nível de competição ou de jogador de alto rendimento, todas as pessoas passam por essas regras básicas, que são as primeiras a serem aprendidas. Cada equipe possui um técnico, uma partida é constituída de 5 sets. Não existe tempo pré-determinado para cada set, diferente de algumas outras modalidades esportivas, né, que por exemplo, o futebol são 2 tempos de 45 minutos, podendo ter a prorrogação. O handball são 2 tempos de 30 minutos. O vôlei é diferente. Ele acontece com sets de 25 pontos. Em caso de empate, 24 a 24, a partida continua até que a diferença de 2 pontos seja mantida. Por exemplo, não pode ser 25 a 24. Precisam ser 2 pontos de diferença. Então, se a equipe chegar a 24 a 24, a gente fala que vai a 2, para que haja 2 pontos de diferença. Após o saque, a equipe só pode tocar 3 vezes na bola. Ganha a equipe que vencer 3 sets. Se houver empate nos sets, 2 a 2, o quinto set será decisivo, para que seja decidido quem ganhou. Nós já falamos sobre essa quantidade de jogadores e falamos um pouquinho também da diferença do vôlei de praia para o vôlei de quadra. Só que eu queria evidenciar uma coisa aqui, que no vôlei de praia se utiliza a areia, claro, como quadra, com as delimitações. O vôlei de quadra, para quem não sabe, esse chão que a gente vê laranja, que é da quadra, com esse verde ou azul em volta, ele é montado. É como se fossem umas esteiras que são esticadas, porque o chão do Maracanãzinho, por exemplo, não é dessa forma. Não é pintado como alguns outros ginásios, né? Que tem lá o futsal, tem as linhas pintadas, o basquete tem as linhas pintadas. O vôlei é diferente. Esse chão é um chão específico, especial, que a Federação de Vôlei monta nos locais de competição para que ocorra as competições de vôlei. Não diferente das outras modalidades esportivas, no vôlei, os jogadores têm as posições específicas para que eles joguem, que apresenta uma ordem na rotação, que a gente chama de rodízio. As principais, ou as únicas no caso, né, as posições do vôlei, são a posição de levantador, central, ponteiro, ponteiro passador, que geralmente passa a bola para o levantador, o oposto e o líbero.
3 jogadores posicionam-se perto da rede e 3 jogadores posicionam-se na linha de trás. Isso vai depender muito do sistema de jogo que está sendo utilizado, esse posicionamento de 3-3. O levantador do voleibol, ou do vôlei, é o cérebro, é tido como cérebro da equipe, pois ele é o responsável por armar as jogadas de ataque. Ele é quem vai decidir se a equipe vai realizar uma jogada mais rápida ou uma jogada mais lenta. A principal técnica, mas não a única, utilizada pelo levantador é o toque. Ele pode ser utilizado de fundamentos como a manchete, por exemplo, ou utilizar um dos braços apenas, dependendo da jogada que esteja acontecendo e a forma como ele recebeu a bola do passador. Ele é responsável pela construção criativa e técnica da jogada de ataque. Aqui nós temos a foto do Bruninho, que foi um levantador da seleção brasileira, o filho do Bernardinho, mas foi um jogador maestral e que fez uma história muito bonita na seleção. Mas nós também temos o central, que quase sempre é o jogador mais alto de uma equipe de vôlei. O central se posiciona na rede ou na zona de ataque, que é a posição 3. Ele é o protagonista nos bloqueios e responsável por atacar a bola de primeiro tempo. Na zona de defesa, o central quase sempre é substituído pelo líbero, pois raramente um central tem como características técnicas ser um bom defensor ou passador, porque no caso ele é um atacante. Temos aqui, eu botei uma imagem do Gustavo, que foi um central também na seleção brasileira. O ponteiro passador é um especialista em ataque, principalmente na posição 4, entrada de rede na zona de ataque, e também compõe a linha de bloqueio junto ao central. Já na zona de defesa, o ponteiro passador se destaca como um bom passador, podendo ocupar a posição 6, no centro da zona de defesa, e compor a linha de recepção do saque junto com o líbero ou outro ponteiro. Nós temos aqui um ponteiro que é o Douglas, que também jogou pela seleção brasileira. Já o oposto é o jogador que recebe o maior volume de bolas do levantador para atacar. O termo oposto vem justamente do fato dele se posicionar sempre na posição oposta ao levantador, facilitando assim que ele receba o maior número de bola para atacar. Na zona de ataque, o oposto normalmente ocupa a posição 2, que é a saída de rede, e ajuda a formar o bloqueio junto com o central. Tem a imagem do Theo, que foi um oposto da seleção brasileira, um excelente jogador. O líbero é um jogador especialista em passe e defesa, que atua apenas na zona de defesa ou fundo de quadra, posições 1, 6 e 5. O líbero normalmente substitui o central quando ele está passando pela zona de defesa. Existem diversas limitações ao líbero, como por exemplo não poder atacar, não poder bloquear e não fazer um levantamento de toque estando na região da rede. Caso faça o levantamento de toque na região da rede de ataque, o atacante não poderá atacá-la acima da borda superior da rede. Uma coisa importante dizer é que o líbero é uma posição nova, né? E é uma posição inclusiva, porque o vôlei é um esporte, como alguns outros, um esporte para pessoas bem altas. Tem jogadores que chegam a 2,10 m. E o líbero é o jogador mais baixinho da equipe. E podemos dizer que o esporte de alto rendimento é um esporte que exclui. Embora essa seja uma posição que inclui, né, o jogador mesmo ele sendo baixo, ele precisa estar preparado para estar jogando nessa posição. Geralmente não. Sempre o jogador que é o líbero é o jogador mais baixo da equipe. E temos aqui dois feras, a Fabizinha, que foi líbero na seleção brasileira, e o Serginho, também na seleção brasileira, só que na seleção masculina. Dois que fizeram e construíram uma história fantástica e deixaram um legado. Existem algumas infrações no vôlei que são fáceis de serem percebidas, outras não. Por exemplo, os dois toques. Quando a equipe adversária. Isso acontece muito na recepção de um saque ou de um contra-ataque. Você ali talvez vai fazer um toque e no ato de tocar a bola, uma mão toca a bola de cada vez. Isso é considerado dois toques e é uma infração que não pode ocorrer. 4 toques. Cada equipe tem direito a 3 toques, sendo geralmente o terceiro o ataque. Caso aconteça um quarto toque pela equipe, isso é uma penalidade que também não é aceita. Toque apoiado. Quando o jogador se apoia em algo ou alguém para tentar fazer algum tipo de jogada. Isso é uma infração.
Acontece muito erros de rodízio. Isso é muito perceptível nos sistemas 4.2 e 5.1, esses erros. Perceptível não, é comum acontecer. Muito difícil acontecer no sistema 6.0, que um rodízio acontecer da maneira errada. Jogar a bola entre os espaços das duas antenas, próxima à rede, também é um tipo de falta. Há algumas curiosidades que eu acho importante pontuar. Por exemplo, os primeiros jogos de vôlei foram realizados com uma bola constituída de uma câmara de bola de basquete coberta de couro. Hoje, geralmente, a bola é mais leve e feita com outro material apropriado para a modalidade. A primeira quadra de vôlei tinha cerca de 15 metros de comprimento por 7,60 metros de largura. Atualmente, a quadra mede 18 por 9. A primeira rede possuía uma altura de 1,98 m. Atualmente ela é colocada 2,43 m do solo para homens e 2,24 m para as mulheres. Inicialmente a rede tinha um comprimento aproximado de 8,3 metros, já hoje ela possui de 9,5 a 10 metros de comprimento. E dia 27 de junho é comemorado o Dia Nacional do Vôlei. Nós vamos falar um pouco agora sobre os sistemas táticos do vôlei, para que a gente entenda melhor como funciona o rodízio, porque está totalmente ligado ao estilo, ao tipo de sistema utilizado pelo técnico e a sua equipe. O sistema tático 6.0 é um sistema utilizado na iniciação e geralmente na escola é o que a gente usa, porque nele não há jogadores especialistas em nenhuma função. Todos os jogadores passam por todas as funções, porque todos são passadores, levantadores e atacantes. Normalmente, o jogador que ocupa o levantador é o jogador que ocupa a posição 3, aquela posição ali pertinho da rede, onde tem esse cara aqui na frente na imagem. Ele é o levantador. Então, todos passam por todas as posições e todos são levantadores. Uma equipe de voleibol no sistema tático 6.0 tem 5 jogadores para receber o saque e atacar ao mesmo tempo. E um jogador passa a ser o levantador, como eu já disse. Neste sistema de rodízio não há líbero, porque não é necessário. Por ser um sistema usado na iniciação esportiva, o sistema 6.0 não tem grandes infiltrações e movimentações. Um time de vôlei que joga no sistema 6.0 basicamente respeita as posições do rodízio, deixando um jogador como levantador e outros 5 jogadores passando e atacando. Já o sistema tático 4.2 é um sistema um pouco mais avançado em relação ao sistema anterior, porque nele já há jogadores especialistas nas funções, geralmente 4 atacantes e 5 levantadores. Os levantadores sempre ficarão em posição diagonal um do outro na quadra. O levantador que estiver nas posições de frente, perto da rede, será o responsável pelo levantamento. E o levantador que estiver no fundo de quadra participará da recepção do saque, mas não vai atacar. Os 4 jogadores restantes são ponteiros e participarão da recepção do saque e do ataque. Não há líbero também nesse sistema de jogo. No sistema 4.2 do vôlei já acontecem algumas movimentações para adequar a posição do jogador em quadra, à função da qual ele é especialista. Porém, ainda não há necessidade de movimentações com infiltração. Basicamente, quando o levantador que estiver na rede não estiver na posição 3, vai trocar de posição com o ponteiro que estiver no centro da rede no momento que for feito o saque adversário. Porque geralmente eles estão o levantador nesse caso, ele não está perto da rede, ele está lá na ponta. Só que ele fica ali durante o saque porque é a posição dele. Após acontecer o saque, esse jogador vai para a posição de levantador. Porque caso ele esteja na posição de saque, caso ele esteja na posição de levantador antes do saque ocorrer, vai acontecer aquilo que nós falamos lá anteriormente. Vai acontecer um erro de rodízio e isso é uma penalidade. No sistema 5.1, sempre acontece a lógica da diagonal. O levantador sempre na diagonal do oposto, o central sempre na diagonal do outro central, ou líbero, e o ponteiro sempre na diagonal do outro ponteiro. Uma equipe de vôlei que usa esse sistema faz movimentações complexas e com infiltrações. Neste sistema, a recepção do saque é feita normalmente por 3 jogadores.
o líbero e os dois ponteiros. O levantador e o oposto nunca devem participar da recepção do saque, por isso, devem ser isolados dessa função. O central que estiver no fundo de quadra deve ser substituído pelo líbero. São feitas muitas movimentações no sistema 5-1 do voleibol para adequar a posição do jogador em quadra à sua função especializada. Nesse sistema, o 5-1, o oposto ele fica isolado atrás do ponteiro que está no fundo de quadra. O ponteiro que estava no centro da rede, na posição 3, recuou para fazer o passe junto com outro ponteiro e o líbero. O levantador se movimentou para o lado direito da rede para realizar o levantamento. O central se movimentou para o centro da rede, para atacar a bola do meio de meio e primeiro tempo. A imagem aqui traz essa ideia, mas eu vou explicar isso para vocês melhor. Mas eu não pretendo aprofundar nesse sistema, que não é um sistema que nos interessa, é só a nível de curiosidade. Gente, muito obrigado. Foi muito bom nós estarmos juntos aqui. Aguardo vocês agora no chat de vídeo para a gente fazer os exercícios e as correções e discutir sobre alguma dúvida que vocês tenham aqui. Obrigadão, um grande abraço.